Ok, acho que deu certo. Então tá joia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre doença do refluxo gastroesofágico, que é um assunto que tem aula provavelmente em comum com o professor Renato, na gastroenterologia clínica, mas que a gente faz uma abordagem um pouco diferente. A gente faz uma abordagem clínica do diagnóstico e focando no final da aula principalmente para o tratamento cirúrgico. A tela está aparecendo com a projeção do PowerPoint para vocês, certinho? Sim. Perfeito. Obrigado aí por responder. De vez em quando eu só vou precisar permitir aqui alguém ainda entrando, tá? Então, hoje, doença do refluxo gastroesofágico. Dá para a gente começar dizendo que é uma entidade extremamente comum, tá? No consultório, no dia a dia, junto com as síndromes dispépticas que a gente fala, né? A doença do refluxo gastroesofágico representa aí uma parcela significativa dos atendimentos que a gente realiza, que o gastroenterologista, que o cirurgião do aparelho digestivo e que o endoscopista irão realizar. Tá? Então, é uma doença que tem uma importância bastante significativa, dada a sua prevalência na população. Estima-se que, em termos mundiais, de 8 a 30, 35% da população se encaixe como sendo portadora de doença do refluxo gastroesofágico. No Brasil, alguns estudos mostram números um pouco maiores do que esse, mas um estudo de 2010, que foi um estudo bem interessante, um inquérito populacional bem interessante, bem realizado, mostrou uma prevalência entre adultos de 12%, com uma incidência aí de 4,5 a 5,5 casos novos para cada 1.000 pessoas por ano, isso considerando em termos globais. Os países asiáticos sempre tiveram uma incidência, uma prevalência, melhor dizendo, menor, mas se a gente observar nos últimos anos, né, com o passar dos anos, tem ocorrido um aumento expressivo em todas as partes do mundo. Na América do Norte isso é mais expressivo, na Europa também já tem uma prevalência maior e tem se tornado cada vez maior, mas lá nos países asiáticos também tem crescido de maneira significativa. Tá? Isso se deve muito aos novos hábitos aí, de vida, principalmente a alimentação e a rotina de trabalho, e a incidência crescente de obesidade no mundo inteiro, que é um fator de risco diretamente relacionado com a doença do refluxo gastroesofágico. Aqui só para mostrar, então, entre os países asiáticos, aí, a gente pegar um período aí, vamos dizer, de uma média aí de 10 a 15 anos que o pessoal avaliou, a prevalência, na maioria dos países, ela aumentou de maneira significativa. Na China foi de 6,5 para 10 para 11 praticamente. No Japão aumentou um pouco menos. A Coreia foi de 1,8 para 9,1% da população. Quer dizer, a prevalência tem aumentado de maneira significativa no mundo inteiro, inclusive nos países orientais, onde sempre os sintomas de doença do refluxo foram menos prevalentes. Mas o que vem a ser, né? Como a gente define o que é um paciente portador ou quem é o paciente portador de doença do refluxo gastroesofágico? A doença do refluxo gastroesofágico é aquela condição que ocorre quando o refluxo ou fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para a luz esofágica ocasiona sintomas que o Consenso de Montreal de 2006 traz como sintomas perturbadores ou complicações. Esse conceito ele acaba ficando um pouquinho vago, mas tem um consenso brasileiro que, na minha opinião, apesar de ser um pouquinho mais antigo, ele traz uma visão mais global, mais detalhada do que seria a doença do refluxo, que seria, então, uma desordem relacionada ao refluxo crônico de material tanto gástrico quanto duodenal,
para o interior do esôfago e até mesmo para órgãos adjacentes, como faringe, vias aéreas, tá? Cavidade oral, resultando esse refluxo crônico em um espectro de sintomas que podem ou não estar associado à lesão tecidual. Então, ele é um conceito mais amplo que traz algumas verdades importantes sobre doença do refluxo. A primeira é que não é só o conteúdo ácido do estômago que causa o refluxo. O conteúdo não ácido do adenal também ocasiona refluxo. O segundo é que não é apenas o esôfago o órgão acometido, e sim órgãos adjacentes, nos chamados sintomas atípicos, que a gente vai ver daqui um pouco. E o terceiro é que nem toda doença do refluxo leva a uma lesão tecidual esofágica. Por isso que a gente já de cara pode dizer para vocês que a endoscopia digestiva alta, por exemplo, ela vai ter uma falha no diagnóstico de um número considerável de pacientes que terão doença do refluxo gastroesofágico, mas que não apresentarão lesão tecidual resultante desse refluxo. Então, algumas coisas que esse conceito já deixa mais evidente para a gente. E por que acontece a doença do refluxo? Eu gosto muito dessa imagem, eu acho que ela resume bastante o que acontece em termos de fisiopatologia para que a gente tenha um paciente portador de doença do refluxo gastroesofágico. Os mecanismos envolvidos são vários. O mais comum é o chamado relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, não relacionado à deglutição. A gente daqui um pouquinho vai ver na fisiologia esofágica, novamente, a gente relembra, né? Na aula passada a gente já falou que o esfíncter inferior do esôfago, durante a deglutição, ele se abre. E após a passagem do conteúdo deglutido, ele se fecha para evitar a ocorrência de refluxo gastroesofágico. Então, há uma falha, vamos dizer assim, nesse mecanismo, nessa coordenação, fazendo com que o esfíncter inferior do esôfago relaxe quando não está havendo deglutição, é o principal mecanismo envolvido na gênese do refluxo patológico. Além disso, um esfíncter inferior do esôfago que tem uma pressão basal muito baixa, a hipotonia do esfíncter é um outro fator. A presença de hérnia de hiato. O que é uma hérnia de hiato? É quando a transição esôfago-gástrica ela não é coincidente com, ou ela não está abaixo ou coincidente com o pinçamento diafragmático. Ou seja, ela migra cranialmente. Então, eu terei conteúdo gástrico dentro do tórax. Por definição, eu considero uma hérnia de hiato quando eu tenho pelo menos 2 centímetros de estômago dentro do tórax, medido através da presença da transição esôfago-gástrica 2 centímetros acima do local do pinçamento diafragmático. Isso pode ser feito por endoscopia ou pelo exame de EED, que é aquele exame contrastado do esôfago. Tá? Então, isso favorece a ocorrência de refluxo. Por quê? Porque o tórax tem uma pressão negativa a maior parte do tempo. E o abdômen tem uma pressão positiva. Se eu tenho o estômago dentro do tórax, que tem pressão negativa, é mais fácil que o conteúdo reflua para essa região do estômago e favoreça o refluxo. Alterações na peristalse do esôfago, né, doenças motoras primárias ou secundárias do esôfago, deficiência na produção salivar, nós temos refluxo fisiológico grande parte do tempo, do período do dia, tá? Ocorrem pequenos refluxos de conteúdo gástrico para a luz do esôfago, mas a própria produção salivar promove um clareamento desse conteúdo refluído. Quando eu tenho uma deficiência de produção da saliva, algumas doenças, como a síndrome de Sjögren, ou pacientes que fizeram radioterapia na face para tratamento de câncer, essas coisas, e que diminui a produção salivar, esses pacientes podem ter sintomas mais severos de doença do refluxo. A obesidade talvez seja a grande vilã da atualidade em termos de etiologia da doença do refluxo gastroesofágico. O motivo é muito simples e muito direto. O aumento do peso corporal promove um aumento da pressão intraabdominal que literalmente empurra o conteúdo do estômago para a região do esôfago. É por um aumento de pressão
local mesmo que acontece o refluxo mais comumente em quem está acima do peso. E um conceito chamado bolsa ácida. O que é isso? Quando eu tenho muito conteúdo líquido na luz do esôfago, do estômago, perdão, há uma tendência de que o conteúdo ácido se apresente na parte superior desse conteúdo, como se fosse um sobrenadante naquele conteúdo líquido. Ele não fica completamente misturado e diluído. Isso favorece com que esse ácido que está sobre o líquido no estômago reflua mais facilmente para a luz do esôfago. Por isso que se orienta que as pessoas não tenham um hábito de ingerir muito líquido durante a refeição, porque eu terei mais conteúdo líquido no estômago e isso favorece mais o refluxo de conteúdo ácido para a luz do esôfago. Então, um dos primeiros passos para quem tem refluxo é não ter o hábito de consumir líquidos durante a refeição e pelo menos 30 minutos após. Quais são os sintomas da doença do refluxo? Existem os chamados sintomas típicos, que a gente chama de azia, aquela queimação retroesternal, né? Geralmente de caráter ascendente, ou seja, ela vem do estômago ali para a região da faringe, e a regurgitação, que é a sensação de que um conteúdo, geralmente líquido, está refluindo e às vezes chega até a faringe do paciente, e ele fala que tem a sensação de que chega ali um gosto amargo na faringe, alguma coisa assim. Alguns autores consideram disfagia como sendo um sintoma típico. Eu, assim, humildemente, vamos dizer assim, discordo disso. Eu acho que disfagia você sempre tem que pensar em outras causas e, quando descartadas outras causas de disfagia, que é a dificuldade de deglutição, aí sim você pode associá-la à doença do refluxo. Tá? Que outras causas de disfagias? Doenças motoras do esôfago, hérnias de ato muito grandes, tumores do esôfago ou da transição esôfago-gástrica, quer dizer, tem várias outras causas, divertículos, tudo isso pode dar disfagia. E doença do refluxo é uma causa menos importante de disfagia. Tá? Eu coloquei aqui até em itálico para chamar a atenção de vocês. Sintomas extraesofágicos, que a gente chama de atípico. Alguns pacientes apresentam refluxo faríngeo, e isso leva a uma tosse crônica, leva a asma, leva a fibrose pulmonar, todos esses associados à doença do refluxo gastroesofágico. Alguns outros, como laringite, faringite, otite, sinusite crônica, erosões dentárias, são menos comuns aí, mas também podem acontecer. Em termos de diagnóstico, né, o que a gente precisa ter para fazer um diagnóstico de doença do refluxo? A presença dos sintomas é um dado importantíssimo e, a partir daí, você faz uma propedêutica, uma investigação através de dados endoscópicos, dados funcionais do esôfago, dados anatômicos e o exame mais adequado, mais preciso para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico é a pH-metria esofágica de 24 horas ou a impedanciometria também de 24 horas, que a gente vai ver na sequência como que é. Diagnóstico clínico, né? O próprio consenso brasileiro lá de 2002, ele trazia, e muitos consideram ainda, que a presença de azia e regurgitação com uma frequência de pelo menos, quer dizer, os sintomas típicos, né? Azia e regurgitação, com uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana, por um período mínimo de 1 a 2 meses, é suficiente para você dizer que o paciente apresenta doença do refluxo gastroesofágico. Só que o consenso de Lyon de 2018, que foi uma atualização em termos de diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, diz que se eu utilizar só esses dados clínicos para o diagnóstico de doença do refluxo, eu terei uma sensibilidade de 70% e uma especificidade de 67%. Quer dizer, eu tanto vou perder um número grande de pacientes no diagnóstico, quanto eu serei pouco preciso ao firmar esse diagnóstico. Tá? De forma que, com os dados que a gente tem hoje, com as possibilidades de diagnóstico que a gente tem hoje, a gente deve fazer uma investigação um pouco mais detalhada sempre que possível. Na endoscopia digestiva alta, né, o primeiro exame que a gente solicita geralmente é um exame aqui no Brasil
bastante acessível, de baixo índice de efeitos colaterais, vamos dizer assim, que nos dá a possibilidade de identificar algumas lesões associadas ao refluxo gastroesofágico, além da possibilidade de avaliar o estômago, o duodeno, de realizar biópsias e outras vantagens, tá? Então, mas o que a gente tem de achado definitivo para a doença do refluxo gastroesofágico na endoscopia digestiva alta? A chamada esofagite erosiva grave, né, que são os graus C e D de Los Angeles, as estenoses pépticas do esôfago e a presença da metaplasia intestinal no esôfago distal, que a gente chama de esôfago de Barrett ou Barré. O que são achados associados, mas não são definitivos. A esofagite graus A e B. Tá? Isso é uma novidade, entre aspas, do Consenso de Lyon de 2018. Até então, a gente considerava que qualquer grau de esofagite erosiva, de A a D, era considerado achado conclusivo para a doença do refluxo gastroesofágico. Só que o Consenso de Lyon trouxe números mostrando que até 10% dos pacientes que têm esofagite grau A e 5 ou 8%, não lembro agora, dos que apresentam esofagite grau B, não têm doença do refluxo gastroesofágico patológica no exame de pH-metria ou impedância de pH-metria. Biópsias a gente pode realizar na endoscopia para pesquisa normalmente de outras doenças. Não se faz biópsia para diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Há muito tempo já não é mais utilizada. O que vem a ser, então, a esofagite erosiva? Graus a D de Los Angeles. Existem diversas classificações para esofagite erosiva. É bem possível que o professor Renato comente isso com vocês também depois, tá? Mas a classificação atualmente mais utilizada para esofagite erosiva é a classificação de Los Angeles. E aí a gente tem graus A, B, C e D. O que é o grau A? É quando eu tenho erosões de até 5 milímetros de tamanho, que não são confluentes, que não se tocam, né? Então elas são isoladas uma das outras, tá? A grau B é quando eu tenho as erosões também não confluentes, mas que têm mais do que 5 milímetros, como essa daqui, tá? Grau C é quando eu tenho erosões que se tocam, tá vendo? Aqui elas se tocam na parte inferior, mas elas não ocupam completamente a circunferência do órgão. Elas ocupam menos que 75% da circunferência. E grau D é quando eu tenho essas erosões, elas se tocam e ocupam mais do que 3/4, mais do que 75% da circunferência do órgão. Então, só para vocês entenderem, o que é definitivo para a doença do refluxo gastroesofágico, esofagite erosiva grave, que são as graus C e D de Los Angeles. Além disso, as estenoses pépticas, olha a luz do esôfago nessa endoscopia como está puntiforme, né? Você olha aqui, olha, tá vendo? Ela é extremamente reduzida à luz do esôfago. Isso pelo refluxo crônico leva a ulcerações, que leva à cicatrização e vai reduzindo a luz do esôfago. Então, estenose péptica é um sinal também de a doença do refluxo gastroesofágico. Metaplasia intestinal do esôfago distal, famoso esôfago de Barrett. O que é isso? É quando, pelo refluxo crônico, há uma metaplasia, uma mudança de tecido, e aquele tecido pavimentoso esofágico se torna um tecido colunar, de aspecto intestinal no esôfago distal. Isso é comprovado tanto por meio da endoscopia, que tem esse aspecto que a gente chama de um epitélio aveludado, rosa-salmão, né? Normalmente a descrição é esse cor rosa que lembra um pouco o salmão, acima do pregueamento gástrico, tá? Então é no esôfago que isso está acontecendo e que na biópsia a gente comprova pela presença dessas células que a gente chama de globet cells, por uma coloração bem específica chamada Alcium Blue. É assim que se faz o diagnóstico, então,
do esôfago de Barrett, tá? Qual a importância do esôfago de Barrett, da metaplasia intestinal? Que ela é o primeiro passo para o desencadeamento da displasia, que leva a uma displasia de alto grau, que leva à formação de adenocarcinoma do esôfago. A doença do refluxo gastroesofágico crônica, através do mecanismo da formação do esôfago de Barrett, da metaplasia inicial, ela é um dos fatores mais importantes para a ocorrência do adenocarcinoma do esôfago distal. Então, por isso que é uma doença importante. Já que a doença do refluxo gastroesofágico é tão prevalente na população, se não tratada, se não cuidada de maneira adequada, isso pode levar a um aumento substancial, e a gente tem visto isso nos últimos tempos, dos diagnósticos de adenocarcinoma do esôfago distal. Tá? Todo mundo que tem refluxo vai ter câncer de esôfago? Não, é uma parcela pequena, mas é uma parcela muito superior à daqueles pacientes que não têm doença do refluxo gastroesofágico. Então, é importantíssimo que a gente acompanhe muito de perto esses pacientes que têm esôfago de Barrett, que trate adequadamente para tentar reduzir a progressão para displasia de baixo grau, displasia de alto grau e adenocarcinoma. Tá? Então, é uma coisa muito importante. Dos adenocarcinomas de esôfago distal, 60% deles são oriundos de pacientes que têm diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Tá? 40% dos casos são associados ali, são vistos em pacientes que não têm sintomas de doença do refluxo gastroesofágico. Tá? Manometria do esôfago, a gente viu na semana passada como é. Ele é um exame para avaliar distúrbios motores do esôfago e o comportamento do corpo esofágico durante a deglutição e para estudar a junção esôfago-gástrica. Na doença do refluxo, né, isso é uma manometria normal, né, a curva de deglutição, a onda de deglutição, ela tem que ter esse traçado ligeiramente inclinado para mostrar que ela é assincrônica, né, ou seja, que ela é peristáltica. Tá? Na doença do refluxo, ela é muito mais importante para a gente avaliar distúrbios motores associados e não para o diagnóstico exato da doença do refluxo. Tá? A manometria não traz nenhum dado que seja conclusivo para a doença do refluxo. Na manometria de alta resolução, a manometria de alta resolução ela trouxe muitas informações adicionais comparadas com a manometria convencional. E aí a gente vê isso daqui, eu vou passar bem rapidamente para vocês, que a gente pode dividir o esfíncter inferior do esôfago em 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O que é o tipo 1? É aquele esfíncter inferior do esôfago em que o chamado PIP, né, que é o ponto de inversão da pressão, ou seja, quando a pressão negativa do tórax passa a ser positiva no abdômen. Tá? Isso me mostra exatamente o ponto de transição esôfago, tóraco-abdominal, do tórax para o abdômen. Tá? Quando esse ponto coincide com a zona de alta pressão do esfíncter inferior. Então, aí eu vou ter o que a gente chama de um esfíncter tipo 1. É o esfíncter normal. O tipo 2 é quando ele não coincide, a zona o PIP, o ponto de inversão da pressão, ele não coincide com a zona de alta pressão do esfíncter inferior do esôfago. Mas a distância entre eles é menor do que 3 centímetros. Tá? Então, isso me mostra que eles não são coincidentes, mas não tem, por definição, uma hérnia de hiato. E o tipo 3 é quando o ponto de inversão da pressão ele está a mais de 3 centímetros distante do local de alta pressão do esfíncter inferior do esôfago. Isso me diz que parte do estômago provavelmente está no tórax e eu tenho uma hérnia de hiato. Na manometria convencional, isso é mais difícil de ser visto. Tá? Mas a grande vantagem, talvez, da manometria de alta resolução seja um estudo mais detalhado do corpo esofágico, em que a gente tem diversos graus
de comprometimento motor do esôfago, como, por exemplo, aqui um esôfago normal. Aqui eu já tenho uma deglutição fragmentada, que a gente chama, né, aquela deglutição com uma baixa pressão ali em alguns locais, uma dificuldade de condução do bolo alimentar. Pode ser, por exemplo, uma motilidade esofágica ineficaz secundária, a doença do refluxo, e aqui a gente já tem uma inefetividade do esôfago. No final, aqui, uma falência completa. Olha só, o esfíncter relaxou, mas não tem pressão nenhuma do corpo esofágico para a condução desse bolo da deglutição. Tá? Então, a manometria, ela traz alguns fatores, como a hipomotilidade esofágica e algumas deficiências estruturais, como a hérnia de hiato, que podem favorecer o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Mas, lembrando, ela não é conclusiva. Assim como o esôfago-grama, que é o exame contrastado do esôfago. Ele traz alguns fatores associados, ele é um excelente exame para a investigação de disfagia, tá? Mas ele não traz dados conclusivos para diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico patológica, tá? Então, esse primeiro aqui, a gente está vendo um exemplo de um anel de Schatzky, né, que a gente viu na aula passada, lá no esôfago distal, associado à doença do refluxo, mas não é conclusivo para isso. E aqui um espasmo esofagiano difuso, que a gente fala, que o esôfago está contraindo em vários locais ao mesmo tempo. Nesse exemplo aqui, talvez seja uma das maiores funções, uma das maiores importâncias do exame contrastado para a avaliação de grandes hérnias hiatais. Observem isso daqui, olha, o que está mais claro para baixo é a cavidade abdominal, o que está escuro para cima é o tórax, a área pulmonar, o que está branco aqui é o estômago cheio de contraste. Então, a maior parte do estômago está dentro do tórax. Isso é uma grande hérnia de hiato, tá? Então, é um exame que dá essa visão clara para a gente do tamanho de uma hérnia de hiato. O exame mais importante para o diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, sem dúvida, é a pH-metria esofágica. Através dela, a gente consegue dados bem interessantes, como a avaliação do tempo de exposição ácida do esôfago, sendo que maior que 6% a gente considera sendo conclusivo para diagnóstico do refluxo e menor que 4% conclusivo para afastar doença do refluxo gastroesofágico patológica. Tá? A gente avalia o número de refluxo, a duração dos refluxos ácidos, a avaliação do conteúdo refluído, isso principalmente com a impedanciometria, a relação do sintoma que o paciente apresenta com o momento do refluxo. Então, por exemplo, o paciente que tem tosse crônica, por exemplo, eu quero saber se é associado ao refluxo. A pH-metria é um exame fundamental. Por quê? Se quando tem o refluxo diagnosticado lá proximal, o paciente tem tosse, eu consigo associar isso e dar uma certeza maior de que aquela tosse pela doença do refluxo e não por um quadro alérgico, por exemplo. A avaliação de resposta ao tratamento é um ótimo exame, e é o exame chamado padrão ouro, né? Quer dizer, o gold standard, que é aquele exame de melhor qualidade, melhor eficácia, né? Maior especificidade para confirmar ou para afastar a doença do refluxo. Existe um score, isso é feito por um software, né, um cálculo que é feito por um software do programa, que calcula um número lá, baseado nos sintomas do paciente, na quantidade de refluxo e tudo mais, que a gente chama de score de Demister, proposto por um americano chamado Tom Demister, que é um dos médicos que mais publica ainda hoje artigos sobre doença do refluxo, tá? Como que é feito, então? O paciente fica com uma sondinha localizada você passa pelo nariz do paciente, essa sondinha fica alocada, a ponta dela um pouquinho acima do esfíncter inferior do esôfago, e ao longo de 24 horas, essa sondinha ela tem sensores que mensuram quando o pH do esôfago fica abaixo de 4, tá? Ou seja, quando tem refluxo ácido. Aqui o exemplo
ela tem sensores distais e proximais, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo no canal distal, tá vendo? Olha, o verdinho, que está 5 centímetros acima do esfíncter inferior do esôfago, que mesmo durante o dia, quando o paciente estava acordado, estava em pé, mesmo depois quando ele estava deitado, aqui um período, aqui ele ficou em pé de novo, o amarelo é quando ele estava deitado, tá? Ele anota tudo isso numa agendazinha, e o roxinho é quando ele comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa. Então aqui, por exemplo, ele comeu, e aí o pH caiu, mas provavelmente ele caiu abaixo de 4, que é a linha vermelha, tá vendo? Mas foi durante a alimentação, isso não é considerável. Fora da alimentação, a linha esteve sempre acima do pH 4, ou seja, ele não teve refluxo ácido patológico. Diferente desse exame, tá vendo? Olha, que quando ele estava deitado, olha, a linha ficou grande parte do tempo abaixo da linha do pH 4. Quando ele fica em pé, ela fica um pouco menos. Quando ele comeu, não alterou muito. Aqui, olha, ele deitado, grande parte do tempo, o pH abaixo de 4 no esôfago. Isso significa que ele tem um refluxo patológico predominante quando ele está deitado e menor quando ele está em pé. O software calcula tudo isso para a gente, ele dá os dados tudo certinho. Tá? Então, em termos de diagnóstico para a doença do refluxo gastroesofágico, o que a gente vai ter aqui, ó, vamos dizer assim, como achados conclusivos para refluxo patológico? Na endoscopia, a gente vai ter a esofagite erosiva grau C e D de Los Angeles, tá? Segmentos de esôfago de Barrett ou de metaplasia intestinal no esôfago distal e estenoses pépticas. Na pH-metria ou impedância pH-metria, um tempo de exposição ácida do esôfago maior do que 6%. Isso é conclusivo para a doença do refluxo, tá? O que a gente vai ter de achado conclusivo, né, contra a doença do refluxo gastroesofágico? Na endoscopia, nada. Na manometria, também eu não tenho nada, nem a favor nem contra, que seja conclusivo. Na pH-metria, quando eu tenho um tempo de exposição ácida do esôfago menor do que 4%, eu digo que isso é fisiológico, provavelmente, e não patológico, tá? Então, eu tenho esse achado. Tem outros achados que são os borderlines, que a gente coloca aqui, mas que eu queria frisar para vocês o que são conclusivos, tanto a favor quanto contra o diagnóstico. Tá? Tratamento. Existem as medidas comportamentais, uma vez estabelecido o diagnóstico, né, para tratamento, o tratamento clínico propriamente dito, que é o medicamentoso, o tratamento cirúrgico, que a gente pode realizar e que vai ser, a gente vai discutir um pouco sobre ele hoje, e existe, lá no final da aula eu vou citar rapidamente para vocês, algumas possibilidades de tratamento endoscópico ainda que carecem de evidências maiores. Medidas comportamentais, tá? São fundamentais. É isso que vai garantir o sucesso do tratamento a longo prazo. Não adianta você ficar dando omeprazol, pantoprazol para o paciente, se ele não muda o jeito de alimentar dele, se ele não muda, não passa a fazer algum tratamento para o peso excessivo, enfim, se ele não tem medidas comportamentais adequadas. Quais são essas medidas? Perder peso é uma fundamental. O paciente que está acima do peso precisa perder peso para ter sucesso no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, seja o tratamento clínico, seja o tratamento cirúrgico, tá? Atividade física ajuda muito na melhora dos sintomas, elevação da cabeceira da cama para os pacientes que mantêm o refluxo, seja através de um travesseiro mais elevado, seja através de um calço mesmo na cama, para levantar um pouquinho, uns 10 centímetros ali, a cabeceira da cama. Uso de dietas fracionadas, vamos dizer assim. Tem pacientes que têm o hábito de almoçar e jantar, 2 refeições por dia. Quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, é normal que ela se alimente em um volume maior quando ela for comer. Tá? Então, para aqueles pacientes que têm sintomas gástricos, principalmente doença do refluxo gastroesofágico, essas dietas muito volumosas
elas são piores. Tá? Não estou dizendo aqui nada a respeito de efeito endócrino, de jejum intermitente e outras dietas, aí, outras formas de tratamento aí, que estão muito na moda atualmente. Né? Estou me referindo aqui exclusivamente a problemas gástricos e doença do refluxo gastroesofágico. Para quem tem sintomas, esses períodos longos de jejum não são saudáveis. Tá? Pacientes que têm que ser orientados a não ingerir líquido durante a refeição, por causa daquele conceito de bolsa ácida que eu falei para vocês. Evitar o uso de alimentos que relaxem o esfíncter inferior do esôfago. Quais são esses alimentos? Alimentos muito gordurosos, de modo geral, frituras, essas coisas. Café, a cafeína relaxa o esfíncter inferior do esôfago. E o chocolate tem um efeito também de relaxamento do esfíncter que piora o refluxo gastroesofágico. Tabagismo, a nicotina relaxa o esfíncter inferior do esôfago, piora o refluxo, além de ser mais um fator carcinogênico para o paciente. Orientar que os pacientes frequentemente façam ingestão de água, né? Para quê? Para clarear, para levar embora aquele ácido que está na mucosa esofágica. Então, se você de vez em quando toma um pouquinho de água, favorece a melhora dos sintomas. E evitar se deitar logo após as refeições. Né? Tem paciente que você dá essas orientações, o cara acha que acabou a vida dele. Né? Você está mandando ele comer menos, perder peso e não se deitar após se alimentar. Ele fica desesperado, mas para a melhora dos sintomas faz parte. Tratamento medicamentoso, não vou entrar aqui em detalhes maiores, na parte clínica vocês vão ver isso em detalhes, tá? Hoje o tratamento padrão medicamentoso para a doença do refluxo ele é feito através do uso dos IBPs, né, inibidores de bomba de prótons, os prazóis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol. A gente tem aí, acho que uns 7 ou 8 disponíveis no nosso meio. Existem modificações moleculares, né? Tem pantoprazol magnésico biidratado, trihidratado, enfim, diversas fórmulas diferentes, aí, diversas moléculas diferentes, que todos têm um efeito final parecido, que é na supressão da secreção ácida do estômago. Tá? E associado a eles o uso de procinéticos, de medicamentos que aumentem a velocidade de esvaziamento gástrico, porque se eu tenho um alimento menos tempo no estômago, a chance de ocorrer refluxo é menor. Tá? Os IBPs, esse tratamento clínico, ele é bom para o controle dos sintomas, né, com 70% de resolução após 3 meses de tratamento e com mais de 90% de cicatrização de esofagite erosiva. Aqui nesse estudo ele viu esofagite erosiva leve a moderada após 5 anos de tratamento. Tá? Ele é importante para evitar progressão para metaplasia, para displasia e para câncer. Tá? Então, o uso de IBP em quem tem doença do refluxo gastroesofágico crônica, ela reduz em 70% o risco de evolução para metaplasia e depois para displasia e câncer. Então, assim, é uma ferramenta extremamente importante para tratar. Aqui, olha, por exemplo, o que se avaliou? Nos pacientes que tinham esôfago, isso é uma meta-análise, né, ou seja, um estudo de 2014, bem importante, que avaliou nos pacientes que tinham esôfago de Barrett sem displasia, tá, a evolução para displasia de alto grau, que é o carcinoma in situ, né, ou o adenocarcinoma invasivo de esôfago. E observem que na meta-análise aqui, como que a gente interpreta a meta-análise, né? A gente vai jogando lá se foi favorável a um tratamento clínico, por exemplo, aqui inibidor de bomba de prótons, ou sem o tratamento, sem o uso de inibidor de bomba de prótons. Quando a unidade aqui representa o ponto central. O que está para cá é favorável a um determinado tratamento, que está desse lado. O que está para cá é favorável à intervenção. E aqui a gente pode observar o quê? Que foi amplamente favorável para não desenvolver displasia no esôfago de Barrett, que
que não tenha displasia, né, para seguir sem evoluir com displasia de alto grau, o uso dos inibidores de bomba de prótons. Ou seja, quem tem esôfago de Barrett tem que tomar o medicamento ou tem que operar, conforme a gente vai ver depois, tá? Qual o problema, né? O que tem se questionado nos últimos tempos? Alguns pacientes, eles melhoram ali, você trata 2, 3 meses, às vezes um pouquinho mais, e o paciente melhora dos sintomas. Nesse período, ele modificou os hábitos dele, então ele melhorou a dieta, ele melhorou tá fazendo atividade física, ele emagreceu, e aí você consegue deixá-lo sem medicamento. Outros pacientes, isso não é possível. E aí você teria que utilizar os inibidores de bomba de prótons a longo prazo. E aí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar um monte de besteira sobre os inibidores de bomba, né? O omeprazol dá Alzheimer, o omeprazol dá câncer, o omeprazol faz isso, faz aquilo e outro. Ou seja, um monte de efeito colateral dos inibidores de bomba de prótons. Além disso, tem o custo, né? O paciente que tem 30 anos aí, que tem o refluxo, que ele requeira o uso continuado de medicamento, ele vai passar os próximos 50, 60 anos da vida usando inibidor de bomba de prótons? Será que não fica mais barato e mais prático para ele uma outra forma de tratamento? Então vamos lá, ó. O que a gente tem de efeitos adversos, tá? Associados aos inibidores de bomba de prótons. Tá? Esses daqui, nesse primeiro gráfico, são aqueles que não estão associados à inibição da secreção ácida. Então, assim, existe demência, que é o que o pessoal mais comenta. O nível de evidência é quase zero. Quer dizer, não tem evidência robusta de que inibidor de bomba de prótons favoreça o desenvolvimento de demência nos pacientes. Mas é o que mais se ouve, né? Tem outras coisas que são mais importantes, como doenças renais que podem acontecer, interação medicamentosa com antiagregante plaquetário, né? O clopidogrel, por exemplo, reação alérgica, que tem um nível de evidência maior. Demência, que é uma coisa extremamente dita e badalada aí, não é tão forte a associação. E existem aqueles efeitos colaterais relacionados à supressão ácida, quer dizer, aqueles efeitos que são secundários o aumento do pH do estômago. Então, assim, mudança na microbiota intestinal, o gastrointestinal, tá? Surgimento de pólipos de glândulas fúngicas no estômago, isso é muito comum. O paciente que usa omeprazol a longo prazo faz endoscopia, tem lá pólipozinhos no estômago. Hipertrofia de mucosa fúngica, câncer de cólon já tem uma associação bem estabelecida, adenocarcinoma de estômago, tumores neuroendócrinos do estômago, tudo isso tem uma associação. Dificuldade na absorção de vitamina D, ali, de cálcio, e isso leva a um maior índice de osteopenia, que leva a um maior índice de fratura. Pneumonias, principalmente por Clostridium ali, algumas pneumonias mais atípicas, também tem uma associação com o uso crônico dos inibidores de bomba de prótons. Tá? Então, já tem algumas evidências aí contrárias ao uso crônico. O que é o uso crônico? A maioria dos trabalhos coloca como sendo aquele uso por um período superior a 5 anos consecutivos. Tá? Agora, eles têm um efeito terapêutico fantástico, né? Então, para tratamento de doença do refluxo, para tratamento de doença ulcerosa péptica, de dispepsia funcional, de gastrite de um modo geral, eles são excelentes. A gente tem que pôr na balança se os efeitos adversos para aquele paciente serão mais ou menos importantes do que os efeitos terapêuticos. Todo medicamento é assim. Eu sempre chamo a atenção tanto para os pacientes quanto para os alunos que omeprazol, pantoprazol, todos os outros da classe são medicamentos, como qualquer outro. Então, eles devem ser usados com determinadas finalidades, para tratar determinadas doenças, sob
orientação de especialistas, e não ter aquele hábito do paciente ir lá na farmácia, comprar e ficar usando ad eterno sem que tenha um acompanhamento adequado. São seguros desde que utilizados de maneira adequada. Tá? Então, o que a gente recomenda hoje de tratamento medicamentoso? Para a doença do refluxo sem esofagite erosiva ou com esofagite leve a moderada, o uso de BP e procinético por 4 a 8 semanas, mais mudanças no estilo de vida. Esofagite erosiva grave, o IBP chamado dose plena, né? A gente aumenta a dose do IBP, mais o procinético por 4 a 8 semanas, depois faz uma dose reduzida por mais 4 a 8 semanas e associa a isso mudanças no comportamento do paciente. Tem que fazer um controle endoscópico nos casos mais graves. Tá? E o esôfago de Barrett, BP contínuo em dose mínima para controle adequado do refluxo. Sempre avaliar a possibilidade de acrescentar procinético e fazer um acompanhamento endoscópico regular desse paciente. Só um minutinho. Tratamento cirúrgico, então, do refluxo gastroesofágico patológico. Muitas evidências mostram aí para a gente que o tratamento cirúrgico ele tem um espaço bastante reservado para pacientes bem selecionados. Então, a fundoplicatura é um tratamento efetivo para a doença do refluxo gastroesofágico a médio e longo prazos. Tá? Tem um sucesso superior a 85% na resolução dos sintomas e das lesões esofágicas após um período de 5 anos de acompanhamento. Tá? Isso é numa meta-análise que comparou um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, de 2011, que comparou o tratamento clínico com esomeprazol, com uma droga bastante efetiva, com o tratamento cirúrgico. Tá? Então, é um estudo que é muito citado na literatura. E ele mostrou uma efetividade, uma eficácia superior a 85% após 5 anos de tratamento cirúrgico. Mas talvez a chave do tratamento seja isso daqui, a seleção adequada dos pacientes para a cirurgia. Tá? Não é qualquer paciente que tenha sintomas de doença do refluxo que vai ter benefício no tratamento cirúrgico. A seleção tem que ser muito cuidadosa e a cirurgia muito bem executada tecnicamente e com acompanhamento adequado desses pacientes, uma orientação adequada. Não adianta eu operar um paciente magro, né, com um IMC ali de 25, 26, 3 anos depois ele está obeso, com IMC de 35, 37, e querer que a cirurgia do refluxo que ele fez lá atrás siga sendo efetiva. Ela não será. Tá? Então, o entorno tem que ser cuidado também. Aqui, olha, diversos estudos mostram, né? Isso é uma meta-análise também, a tabela de uma meta-análise, mostrando com follow-up variável, aí, mas alguns até com 11 anos de segmento, aí, com uma melhora importante dos sintomas, uma morbidade, né, que ele avaliou bastante baixa, tá vendo? Olha, poucas complicações no tratamento cirúrgico. Aqui provavelmente é um estudo um pouquinho mais antigo, que ele tinha um índice de conversão para cirurgia, começa por vídeo e converte para cirurgia aberta de 6%, é muito alto isso, hoje é muito raro de se ter. E a mortalidade, todos os trabalhos, olha, trazem como sendo insignificante, vamos dizer assim, do ponto de vista estatístico. Então, é seguro e é efetivo. Mais uma vez, aquele estudo de 2011 que comparou o tratamento clínico com esomeprazol com o tratamento cirúrgico através da fundoplicatura laparoscópica. Aqui, em termos de azia, de queimação retroesternal, o resultado foi semelhante entre os dois.
Quando a gente avalia regurgitação, né, aquela sensação de que o conteúdo está levando, está voltando do estômago para o esôfago, o paciente que tem esse sintoma, é muito comum o paciente às vezes relatar o seguinte: doutor, eu acordo de madrugada com a sensação de que estou me afogando, com aquele líquido na garganta. Isso é regurgitação líquida, tá? O paciente que tem esse tipo de sintoma, a fundoplicatura laparoscópica é mais efetiva do que o uso do esomeprazol. O motivo é simples: a fundoplicatura ela impede qualquer tipo de refluxo. O esomeprazol ele simplesmente inibe a secreção ácida do estômago, tá? Então continua tendo líquido no estômago e esse líquido pode refluir da mesma maneira. Por outro lado, o tratamento, a fundoplicatura, ela traz alguns inconvenientes. Um deles, por exemplo, é o aumento de flatulência que o paciente pode ter, de gases, tá? O outro é a sensação que a gente chama de gas bloating. O que é isso? Tomem uma Coca-Cola, tentem tomar assim e depois segurem ali sem arrotar, vamos dizer assim. Então, essa sensação de que o estômago está enorme, com muito gás dentro, isso é o que a gente chama de gas bloating, e isso é um efeito adverso muito visto, infelizmente, na cirurgia para refluxo. Por que que acontece? Porque a fundoplicatura, eu vou mostrar umas imagens para vocês depois, ela impede o refluxo do conteúdo gástrico para a luz do esôfago, e impede, grande parte das vezes, inclusive, que o gás reflua também. Então, por isso que tem esse efeito. Aqui, só para mostrar que alguns efeitos adversos dos medicamentos, como, por exemplo, o aumento sérico da gastrina e da cromogranina, que após algum tempo do uso crônico do esomeprazol aqui, há um aumento significativo em relação a quem fez cirurgia. A gente não sabe exatamente se isso tem um efeito direto no desenvolvimento de alguma patologia ou não, tá? Disfagia, naturalmente, é mais comum após a realização de fundoplicatura do que do uso de medicamento. Às vezes a válvula fica um pouquinho apertada e o paciente fica com alguma dificuldade para deglutir, tá? O tratamento cirúrgico, propriamente dito, que a gente vai entrar agora na técnica um pouquinho para vocês, ele caminhou ao longo dos últimos anos, aí, dos últimos 70 anos, praticamente, 65 anos, vindo com evoluções bem marcantes, tá? A gente vai passando aqui, então, rapidamente, lá na década de 50, com Rudolf Nissen, ele era um cirurgião que propôs a confecção de uma válvula ao redor do esôfago distal, utilizando para isso o próprio fundo do estômago, com o intuito de impedir o refluxo do conteúdo do estômago para a luz do esôfago. Para isso, Nissen propôs que se fizesse uma ampla mobilização do estômago, liberasse os vasos gástricos curtos lá na grande curvatura, dissecasse bastante o esôfago distal, fizesse uma ampla liberação e, além disso, uma gastropexia. A válvula que ele propôs era uma válvula longa, de pelo menos 5 centímetros de extensão. Isso foi muito efetivo para tratar os sintomas de refluxo, só que ele viu que dava muita disfagia, muita dificuldade na deglutição para os pacientes. E aí veio, na sequência, um outro cirurgião chamado André Tupé, que em 63 propôs que se fizesse uma fundoplicatura utilizando uma válvula parcial. Então você não dava uma volta completa de 360 graus, está vendo? Como Nissen propôs, e sim uma válvula parcial posterior aqui ao esôfago, ocupando 270 graus, tá? Da circunferência ali do esôfago. Isso dava menor disfagia, mas também é menos efetiva no controle do refluxo. Então, continuávamos aí tendo um impasse. Depois veio em 77, Rossetti. Só em termos de curiosidade, Rossetti era um discípulo, vamos dizer assim, de Nissen. Ele era
uma espécie de residente, né, de trainee. Na época não existiam serviços de residência ainda, surgiu um pouquinho depois, da maneira que a gente conhece hoje, mas ele era um discípulo, um trainee ali do Nissen. E ele observou que talvez uma válvula menor, com uns 3 centímetros, feita com uma mínima mobilização do fundo gástrico, sem a liberação dos vasos gástricos curtos, fosse mais efetiva no tratamento da doença do refluxo e com menor grau de disfagia. E isso, de fato, ocorreu. Então, a válvula de Rossetti ali, utilizando só a parede anterior do fundo gástrico ali, sem a liberação ampla do fundo gástrico, mostrou resultados satisfatórios. Um outro cirurgião, chamado Donahu, na mesma época, em 77, publicou um conceito de uma válvula folgada, ou seja, ele dizia, olha, a válvula pode ter uma mobilização ampla, ele pode ser uma válvula um pouquinho maior, mas ela tem que ser uma válvula folgada, que a gente chama de Flop-Nissen, tá? E em 1986, um tempo depois, o De Mister, aquele mesmo do SCORE que eu citei agora há pouco para vocês, ele publicou um trabalho sugerindo uma técnica em que ele dizia, olha, além do que o Donahu falou, além da válvula ser folgada, ela precisa ser curta. Então, é o conceito que a gente utiliza ainda em grande parte das cirurgias de hoje, que é o que a gente chama de short flop Nissen, ou seja, o que é a válvula atual para tratar a doença do refluxo gastroesofágico. É uma válvula total, 360 graus, pequena e folgada, que não aperte muito o esôfago distal para reduzir a incidência de disfagia. Tá? Diversas variações, se usa a parede posterior ou a posterior, se usa só a anterior, surgiram e a gente vai citar daqui um pouquinho. Mas, a grosso modo, é isso. Em 1991, olha, esses dias, né? Para mim, esses dias, assim, é muito novo isso para a gente estar falando. Veio a laparoscopia. Delamoine publicou uma série de casos em que ele mostrava o passo a passo da correção laparoscópica da doença do refluxo gastroesofágico, com um resultado superior até àqueles das técnicas abertas. E aí, tem diversos trabalhos, conforme a gente falou, avaliando detalhes das válvulas, né? Utilizar só a parede anterior ou a anterior e a posterior na fundoplicatura é diferente. A gente já fez isso, um estudo há um tempo, mostrando que, estatisticamente falando, não é diferente, apesar de ter uma forte tendência aqui de ter mais disfagia quando a gente utiliza só a parede anterior. Tá? Nesse trabalho a gente avaliou a presença de disfagia. Mas o que é a válvula? Né? A diferença de usar só a parede anterior, que é essa imagem aqui, tá vendo? Olha, a gente disseca o esôfago, eu passo por trás do esôfago aqui, pego a parede anterior do estômago e a gente junta o ponto A com o ponto P aqui, mostrando, juntando as duas estruturas, tá? Ao redor do esôfago e formando a válvula. Isso é a válvula que Rossetti propôs, modificada para laparoscopia. Isso daqui é quando a gente disseca, abre libera aqui o aumento menor, né, o ligamento hepatogástrico, tudo, acessa a retrocavidade gástrica, e isso daqui que eu estou pegando com essa pinça é a parede posterior do estômago. E aí a gente junta a anterior com a posterior para formar a válvula. Isso daqui aparentemente dá menos disfagia do que isso daqui, mas estatisticamente falando, o resultado encontrado foi semelhante, tá? Além disso, além da válvula, o que a gente faz? A hiatoplastia. A gente vai lá nos pilares diafragmáticos e dá 1, 2, 3 pontos, quanto
forem necessários ali para fechar um pouco o hiato esofágico e com isso reduzir, vamos dizer assim, a chance do estômago e da válvula migrarem para o tórax, favorecendo o refluxo. E o aspecto final da válvula, olha, do estômago ao redor do esôfago. Então é assim que é feito. E a disfagia, né, que é o efeito adverso mais temido do tratamento cirúrgico do refluxo gastroesofágico. É algo frequente? Esse estudo aqui, ele é um estudo publicado agora em 2018, baseado em diversos outros estudos da literatura, que após um segmento médio de 4 anos, ele chegou à conclusão que a disfagia acontecia em mais ou menos 2% dos pacientes, que era um efeito, vamos dizer assim, um índice baixo, confirmando a segurança do tratamento cirúrgico. Outros efeitos, como gas bloating, são bem mais comuns, 13% praticamente. A necessidade de dilatação para tratar a disfagia, 2%, tá? Reoperação, para reoperar, para tratar a disfagia, é extremamente rara após o tratamento cirúrgico. E comparando, né, para pacientes que tenham, que você queira avaliar a evolução para adenocarcinoma de esôfago, né, será que é melhor o paciente que tem doença do refluxo operar ou ficar tomando medicamento? Aqui a gente divide em 2 grupos, essa meta-análise de 2016, ela dividiu em pacientes que tenham doença do refluxo sem o esôfago de Barrett, e aí olha aqui, olha, o resultado final, ele está bem no meio da unidade que a gente chama, tá? Então, para esse lado seria favorável a cirurgia, para evitar o desfecho que se quer avaliar, e para esse lado favorável à medicação. Não houve qualquer diferença, tá? Por outro lado, quando a gente pega o paciente que tem esôfago de Barrett, esse sim ainda toca a unidade, então a gente não pode dizer que há uma diferença estatística, mas há uma forte tendência ao tratamento cirúrgico ser mais efetivo do que o tratamento clínico, para evitar que o paciente com esôfago de Barrett evolua para adenocarcinoma de esôfago, tá? Então, a literatura atual mostra isso. Ainda há uma indefinição, mas há uma forte tendência de que o tratamento cirúrgico seja preferido nos pacientes que têm esôfago de Barrett. Então, quem são os pacientes hoje que a gente considera como sendo candidatos ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico? Paciente que tem esofagite erosiva, que seja refratária ao uso dos IBPs, dos inibidores de bomba de prótons. Eu estou tratando adequadamente e o paciente não tem melhora. Então, esse paciente, naturalmente, é um candidato a outra modalidade de tratamento, que não o tratamento clínico, e aí o tratamento cirúrgico se impõe. Paciente que tenha muita regurgitação líquida noturna, tá? Esse paciente é um candidato potencial ao tratamento cirúrgico, porque isso daqui o IBP não vai tirar. Um medicamento bastante efetivo para isso é o uso à noite dos procinéticos, tá? Então, às vezes, você consegue ter uma melhora clínica significativa com o paciente utilizando à noite uma domperidona, uma bromoprida, alguma coisa nesse sentido, tá? Contraindicação ao uso prolongado de IBP. Por exemplo, o paciente tem um histórico familiar forte de adenocarcinoma de estômago. Puxa, tem algumas evidências surgindo de que o uso prolongado do IBP aumenta a chance de câncer gástrico. Então, eu não vou dar para o paciente que tenha já esse histórico familiar um medicamento que tenha um potencial de aumentar esse risco. A gente conversa com o paciente e ele estando de acordo, o tratamento cirúrgico é uma boa opção. Pacientes portadores de esôfago de Barrett, conforme a gente acabou de falar. O tratamento cirúrgico aparentemente é mais efetivo do que o tratamento medicamentoso no retardo ou em evitar a evolução do esôfago de Barrett, que é a metaplasia, para displasia de alto grau e para câncer de esôfago, tá?
e o desejo do paciente. Tem paciente que fala simplesmente, doutor, eu não uso remédio todo dia, eu não consigo, eu esqueço, não tem jeito, eu não gosto, enfim, esse paciente também tem o direito, se ele for um paciente que tem um biotipo e uma doença favorável ao tratamento cirúrgico, a gente pode sim pensar em tratá-lo cirurgicamente. Outras modalidades de tratamento que têm surgido na literatura, tá? Feitas aí basicamente por endoscopia, uma das últimas e que tem um espaço aí ainda questionável, carece de evidência e de definição exatamente quais são os pacientes candidatos, é o Stretta, por exemplo. Uma das opções que surgiu, que eu particularmente acho muito pouco provável que venha a ser algum dia algo utilizado em grande escala, é a implantação de um anel magnético ali na parte distal do esôfago, a fim de aumentar a pressão no esfíncter inferior do esôfago. O esquema é assim, isso daqui é uma foto de cirurgia de um anel colocado. Eu acho improvável que isso não traga complicações a longo prazo e que seja de fato efetivo no controle do refluxo, pensando a longo prazo. Então, é algo que não vingou. Esse é um modelo antigo de um tratamento endoscópico em que se tentava fazer tipo um pregueamento, uma fundoplicatura endoscópica para aumentar a pressão no esfíncter inferior do esôfago, mostrou-se pouco efetiva e com muitos efeitos colaterais, saiu de linha, lançaram agora recentemente um modelo novo, um pouco parecido, mas que ainda carece de comprovação na literatura. Esse daqui é o Stretta, que eu comentei com vocês. O que é isso? Você passa um balão e lá no esôfago distal, esse balão ele tem algumas agulhazinhas para ancorar no esôfago distal. Você insufla esse balão e ele tem radiofrequência, né? Ele gera radiofrequência ali, que gera um processo inflamatório que leva a uma hipertrofia do esfíncter inferior do esôfago, tá? Para alguns casos muito específicos em que não é possível o tratamento por fundoplicatura, por alguma coisa assim, por exemplo, após uma gastrectomia vertical para tratamento da obesidade, alguma coisa assim, o Stretta pode ser uma opção interessante de tratamento. Todos esses métodos são relativamente novos e carecem de comprovação na literatura, tá? Concluindo para vocês, assim, então, lembrar que é extremamente frequente, o médico, o clínico geral e o gastroenterologista, o cirurgião da pediatria, tem que saber lidar com doença do refluxo, o médico da família lá, que vai fazer medicina da família, tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber conduzir, porque os pacientes que ele vai fazer visita, grande parte deles terão sintomas de refluxo. O diagnóstico ele é clínico para um grupo pequeno de pacientes e requer um auxílio propedêutico aqui, com exames, né, através de exames endoscópicos e pH-metria, mas para aqueles casos mais selecionados. A manometria é importante para a avaliação motora do esôfago e de condições associadas à doença do refluxo, mas não para o diagnóstico do refluxo em si. O tratamento clínico tem uma resposta adequada com o uso de IBP e sempre utilizar a menor dose e o menor tempo possível. Tá? Tratamento cirúrgico para os casos que entrem, que são selecionáveis, vamos dizer assim, que são candidatos, pacientes obesos, pacientes com doenças graves de base, não são candidatos a tratamento cirúrgico, tá? Então a gente tem que selecionar bem. O tratamento do esôfago de Barrett com IBP ou com fundoplicatura reduz a evolução para displasia de alto grau ou adenocarcinoma do esôfago. Então, o paciente que tenha Barrett, a gente precisa tratar esse paciente e acompanhá-lo de perto, tá? E o tratamento endoscópico, talvez, num futuro breve aí, apresente efeitos mais concretos no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico, mas atualmente ainda é bastante em fase de estudo apenas. Ok? Deixa eu
para a apresentação aqui. É isso o assunto de hoje. Dúvidas, pessoal? Tem alguém aí? Estão todos dormindo? Ah, perfeito. Alguém respondeu. Tranquilo. Tá, vamos lá. Então, deixa eu só ver aqui se tem perguntas, que eu vi que tem uma. Deixa eu ver para cima aqui. Sobre a seleção para cirurgia, em que pacientes, por exemplo, a fundoplicatura não é indicada? Então, vamos lá, não é indicada para pacientes com obesidade, tá? Qualquer grau, obesidade grau 2 para cima, o tratamento convencional para a doença do refluxo, tratamento cirúrgico convencional, através da fundoplicatura, não é indicado, tá? Uma opção para pacientes que têm obesidade grau 2 ou mais, tá? O que é obesidade grau 2 ou mais? É quem tem o índice de massa corporal maior ou igual a 35. Na verdade, o grau 2 é de 35 a 39,9, tá? Quilogramas por metro quadrado de superfície corporal. Esses pacientes, uma opção de tratamento cirúrgico seria uma cirurgia bariátrica, um bypass gástrico, tá? Aquela cirurgia tipo de FOB Capella. A gente vai ver lá na frente, quando falar de cirurgia bariátrica, como é tecnicamente. Mas seria uma opção de tratamento cirúrgico. A fundoplicatura em si, para o paciente obeso, ela não seria indicada. Pacientes que já tenham cirurgia gástrica prévia, a fundoplicatura às vezes não se aplica, então são pacientes que não são candidatos ao tratamento cirúrgico. Pacientes com comorbidades graves. Eu tenho um paciente que tenha uma doença pulmonar obstrutiva crônica grave, uma cardiopatia grave. Esse paciente não é candidato ao tratamento cirúrgico, tá? Então, é basicamente isso. Pacientes que tenham doenças motoras do esôfago importantes, com uma perda de função contrátil esofágica, se eu fizer uma válvula no esôfago distal, ele vai ter uma disfagia grave na sequência. Então, também é um candidato a se avaliar com cuidado maior. Quem tem gastrite pode ter a sensação de refluxo? Em geral, são sintomas diferentes, tá? Gastrite dá mais uma sensação de digestão lenta, de estufamento no estômago, às vezes de dor no estômago, de queimação epigástrica, mas não costuma dar aquela sensação de líquido voltando, ou a queimação retroesternal, que é aquela queimação que sobe, tá? Então, em geral, os sintomas são um pouco diferentes. É comum que os pacientes tenham quadros dispépticos, que às vezes os sintomas se confundem. Então, é aquele paciente que tudo que come ele acha que faz mal, que um dia dá azia, outro dia dá estufamento, outro dia dá gases, um dia tem diarreia, outro dia está constipado. Então, tem diversas condições aí que têm sintomas semelhantes. A dispepsia funcional, né, o síndrome dispéptica, é uma dessas. E às vezes se confunde com doença do refluxo, se confunde com outros sintomas também. Cadê quem mais? Em algum lado específico da direita ou esquerda ajuda? Ótima pergunta, né? Perfeito. Já ouvi falar que quem dorme, quem deita para o lado esquerdo, reduz o refluxo. Sim, isso é verdade, tá? Por que isso acontece? Porque o fundo gástrico, ele é para o lado esquerdo. E a gente tem fundo gástrico e a junção dele com o esôfago se dá no ângulo de His. E faz internamente uma prega no ângulo de His, que a gente chama de prega de Gubarov. Tá? Quando você deita para o lado esquerdo, o conteúdo se acumula no fundo gástrico e não ganha tão facilmente a luz do esôfago. Quando você deita para o lado direito, por outro lado, o conteúdo ele vem pela pequena curvatura e ganha diretamente a luz do esôfago. Então, sim, para o paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico, o hábito de deitar para o lado esquerdo dá menos refluxo do que se deitar para o lado direito, tá? Aqui no chat eu acho que era isso que tinha.
Opa, vem aqui. Os pacientes com fibrose cística, por agravar, pode, eu acho que pode, né? Pode agravar os sintomas de refluxo. O refluxo patológico proximal, quer dizer, aquele que chega até a faringe, ele pode agravar qualquer sintoma pulmonar. Então, ele pode agravar asma, ele pode dar asma, mas a doença fibrosante, a doença estrutural que ele causa no pulmão é uma fibrose. Então, essa fibrose pode sim agravar os sintomas associados a outras doenças. Aí foi colocada a fibrose cística, por exemplo, é uma possibilidade. Não é que ele cause ou que ele piore a fibrose, a doença da fibrose cística, ele causa outros sintomas e outras doenças pulmonares que pioram no final os sintomas do paciente. Ok? O que mais? Agora sim, a gente fala de fibrose pulmonar, por exemplo, como sendo um resultado da evolução de uma doença do refluxo crônica patológica proximal, aí, vamos dizer assim. Mas menos de 1% das fibroses pulmonares são por doença do refluxo, tá? Os pacientes portadores de fibrose pulmonar, a grande maioria por outras causas. O paciente que tem a gastrite e refluxo, a cirurgia é mais aconselhado, ou tratamento medicamentoso ou cirúrgico? Quer dizer, como que trata, né? Depende muito dos sintomas do paciente, tá? Então, isso, assim, com o tempo, o cirurgião, ele adquire um feeling, vamos dizer assim, uma certa sensibilidade para saber, para aquele paciente, se o tratamento cirúrgico é bem efetivo ou não. A cirurgia ela é muito efetiva para quê, gente? Para melhorar a queimação retroesternal e a regurgitação líquida. O que a cirurgia vai piorar? A sensação de estufamento, gases, aquela sensação de gas bloating que eu falei. Então, você tem que conversar com o paciente muito bem, entender o sintoma dele. Se o que incomoda mais o paciente é a sensação de má digestão, de estufamento, de gases, essas coisas, não opere esse paciente, porque isso tudo vai piorar no pós-operatório. Por outro lado, se o que incomoda muito o paciente é a queimação retroesternal e a regurgitação de conteúdo líquido, esse paciente, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar muito do tratamento cirúrgico. Ele vai ter um pouco de gas bloating, ele vai ter um pouco de flatulência, mas ele vai se sentir muito melhor, porque o sintoma que mais incomodava foi resolvido. A cirurgia é muito efetiva para resolver isso que eu falei. Para outros sintomas, esqueçam, ela não vai tratar. Então, o paciente que tem uma dispepsia, quadro dispéptico mais amplo, a gente tem que ser muito honesto e muito claro com o paciente em dizer, olha, o que vai melhorar é isso, o que não vai melhorar é aquilo, e a terceira coisa aqui que você apresenta vai piorar, entendeu? Você vai se sentir pior. Você está afim de operar? Quer dizer, o paciente tem que entender o que vai acontecer e tem que emitir opinião. O que mais? Isso aí. Ontem eu mandei no e-mail de vocês, eu acho que alguns artigos sobre doenças motoras, urgências esofágicas, sobre lesões cáusticas no esôfago e sobre o consenso de Lyon, que é esse que a gente citou hoje na aula aí, como material de apoio para vocês. Ok? Então é isso. Por hoje a gente encerra. Até a semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus.